Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um novo gráfico aqui, só para ajudar vocês e respondendo aí umas 100 perguntas que foram feitas em todos os vídeos sobre energia solar lá do canal, ok? Muita gente pergunta como ligar as placas em série. Tem muitos estados no Brasil que não existe o 110, né? Só tem 220. Então tem que ligar as placas em série para poder fazer o sistema em 24 volts. E eu resumi aqui a maior parte das perguntas, das dúvidas lá do pessoal. Então, a principal pergunta é: como é que eu sei quantas baterias eu vou usar e como que eu calculo o sistema? Fiz um resuminho aqui, ó. Como calcular o consumo? Para vocês calcular o consumo em energia solar, a gente tem que começar sempre de trás para frente, ok? Então aqui eu fiz um modelinho aqui como se fosse 1000 watts, tá? Só para arredondar as contas. Então, se eu vou ter que somar aqui esses 1000 watts, é o resultado do meu total do meu consumo. Quanto eu vou ter quantas lâmpadas, televisão, geladeira, etc e tal. Eu arredondei aqui 1000 watts o consumo, tá ok? 1000 watts, gente, é o consumo, é o que nós vamos precisar de energia. Então, tanto faz ser 110, 220, 12 volts, 24 volts, 1000 watts é 1000 watts sempre, tá? Então, vocês têm que somar tudo que vocês vão querer ligar em watts. Então, aqui no caso, eu fiz um resuminho aqui em 1000 watts. Se eu ligar em 110, eu vou precisar de 9 amperes. Se eu ligar em 220, eu vou precisar de 4,5 amperes. Isso em corrente alternada, tá, gente? 220 ou 110. Como que eu sei que 110 eu vou usar 9 amperes? Se vocês pegarem 1000 watts e dividir por 110, vocês vão encontrar amperagem, tá? Então, watts dividido por volts vai dar amperes, ok? 220 é a mesma coisa. 1000 watts dividido por 220 vai dar 4,5. Eu estou arredondando aqui, gente, que é para ficar facinho a gente fazer conta, tá? Quantas baterias eu vou precisar? Se eu tenho 9 amperes em AC, vai resultar em 90 amperes DC. Por que 90 amperes? Se vocês pegarem 12 volts e comparar com 127 volts, vocês não estão multiplicando por 10? 12 vezes 10, 120. No caso aqui nós estamos falando em 110 volts. Mas é só multiplicar por 10, viu, gente? É facinho a conta. Então, 9 amperes em alternada vai ser multiplicado por 10, vai ser 90 amperes em DC. Esses 90 amperes que eu vou precisar de bateria corresponde a 20%. 20% que é o máximo que nós podemos aproveitar da carga da bateria. Qualquer manual de fabricante de bateria vocês vão encontrar lá. O uso máximo da carga da bateria é de 20%. Portanto, 90 amperes que nós vamos precisar está nesses 20%. Se 90 amperes é 20%, quanto que eu preciso para ser 100% para mim saber o total de bateria? 90 amperes é 20%. Vocês vão dividir 90 por 20 multiplicado por 100, vocês vão encontrar 450 amperes. O 450 amperes é 100% de baterias que nós vamos ter que ter. Então, no sistema para mim consumir 1000 watts, tanto faz em 110 como 220, eu vou precisar, aliás, desculpa aí, se eu for em 110, eu uso o sistema em 110 volts, eu vou precisar de 450 amperes de bateria, ok? Se eu fizer em 220, o meu uso em 220, eu vou precisar de 4 amperes e meio. Esse 4 amperes e meio em AC, multiplicado por 10, vai dar 45 amperes em DC.
que representa 20% do uso da bateria. Desculpa aí. Esse 45 amperes aqui, 20%. Então, quanto é 100%? 45 dividido por 20 vezes 100, 225 amperes, que representa o total de baterias que nós vamos ter. Como que eu vou ligar essas baterias? Se eu ligar em série, e para mim no sistema de 24 volts, eu preciso de 225 amperes, que é o que nós calculamos aqui. Nós vamos ligar grupinho de duas em duas baterias. Aqui no caso eu escolhi bateria de 70 amperes. Então são 8 baterias de 70 amperes. Nós vamos ter 280 amperes e nós precisamos de 225. Então temos uma folga aqui. Aqueles dias de chuva, dia nublado, não carrega total, a gente tem que ter sempre uma sobrinha. Ah, mas eu estou ligando 8 baterias, então eu tenho que ter mais amperagem? Não, gente, ó. Bateria em série. Quando se liga em série, a gente soma a voltagem e mantém a amperagem. Então vocês têm 4 blocos de 70 amperes. 4 vezes 70 amperes são 280 amperes, ok? Então, 8 baterias. E se eu ligar em 12 volts, fizer meu sistema em 12 volts, eu vou precisar de 450 amperes. Como é que eu vou ligar? Eu posso fazer um banco paralelo, só no caso aqui são 7 baterias. Eu posso fazer 2 bancos paralelos, ligar menos com menos, mais com mais do paralelo. Nós vamos ter 7 baterias de 70 amperes, vamos ter 490 amperes. Nós vamos precisar lá pelo cálculo 450, nós temos com uma folga boa aqui de bateria, tá ok? Então é simplesinho, gente. O paralelo, você sempre, eu fiz aqui até umas regrinhas aqui do lado. Se você ligar em série, você soma a voltagem, mantém a amperagem. Se você fizer em paralelo, mantém a voltagem e soma a amperagem. E aquela regrinha básica, Quanto maior a voltagem, menor vai ser a amperagem. Quanto menor a voltagem, maior é a amperagem. Tá ok, gente? Então tá aqui, começando o cálculo de trás para frente, nós temos aqui o nosso consumo, 1000 watts, e o banco de baterias que nós vamos precisar. Sabendo do banco de baterias e quanto nós vamos precisar, nós vamos para as placas solares. O que a gente vai precisar da placa? Nós vamos ligar o sistema, esse vídeo aqui é para o sistema em 24 volts, que foi a dúvida lá do pessoal. Então nós temos que pegar 2 placas ligadas em série, Nós vamos pegar o mais, ligar com o menos da outra placa. 2 conjuntinhos, aqui no caso do nosso exemplo, para a gente ter lá 1000 watts de consumo. Eu peguei placas de 150 watts, 4 placas de 150 watts. Se vocês olharem lá no manual da placa, cada fabricante muda um pouquinho aqui, tá? Essa placa aqui, no caso lá, eu vi 9 amperes para ligar em 12 volts. Aqui no caso, nós usamos 2 placas em série. Como está em série, nós estamos somando a voltagem, 24 volts, e continuamos com 9 amperes. No total ali do nosso esquema, 4 placas de 24 vai estar em 24 volts, e vamos somar os 2 conjuntinhos lá em paralelo, vai dar 18 amperes, tá? Tá aqui, então nós ligamos em série. O positivo vai sair uma linha que vai ligar com o positivo da outra. O negativo de um conjunto vai ser ligado na linha do negativo da placa anterior. Então fica uma linha negativa e uma linha positiva. Essa ligação aqui embaixo está em paralelo. Em paralelo nós somamos a voltagem. Então temos 24 volts e vamos ter
um total de 18 amperes. 9 amperes daqui, mais 9 amperes desse, dá 18 amperes, ok? Se a gente for ver pelo manual da placa, em 3 horas pico, né, aquela hora de maior incidência do Sol, né, quando o Sol está 90 graus incidindo sobre a placa solar, é hora de pico, né? Vamos ter ali em 3 horas de pico 54 amperes, que é o suficiente para alimentar o nosso consumo. Já que nós fizemos as continhas aqui e nós vamos precisar lá de 90 amperes DC ou 9 amperes AC. 3 horas de pico, 54 amperes está alimentando o nosso sistema ali tranquilo. Já que nós temos aqui o esqueminha, né, o padrão da ligação. Nós temos que ter o disjuntor. Esses disjuntores têm que ser DC, chefe. Não adianta ser AC. O disjuntor AC, ele tem o sistema de proteção dele é ligado contando com um ciclo de 60 Hz. Como a bateria, a energia solar, corrente contínua, não tem esses 60 Hz, o disjuntor AC ele vai esquentar e não vai ter a proteção necessária, ok? Então o disjuntor tem que ser para DC, corrente contínua. Passando pelo disjuntor, nós vamos ter o regulador. No caso aqui, o regulador, tanto faz ser 12 como 24 volts, todos os reguladores, eles assumem a voltagem, tá? Tanto faz ser 12 como 24, o regulador é o mesmo. O que muda é a amperagem. No caso aqui, como nós estamos usando 18 amperes, o próximo seria 20 amperes, mas 20 amperes nós vamos ficar muito em cima aqui. Então, o próximo seria 30 amperes. O regulador de voltagem, gente, quanto maior a potência, melhor, tá? Porque você quer ampliar depois, por mais uma placa, por mais baterias, o regulador já está lá suficiente para suprir essa energia. Se vocês puserem um de 20 amperes aqui e vocês quiserem aumentar a bateria ou aumentar a placa, vocês vão perder esse regulador de voltagem e o disjuntor também, né? Então já põe um controlador e um disjuntor. O disjuntor sempre próximo da carga que a gente está usando, mas o regulador sempre um pouco a mais, que é para ter uma tolerância, para a gente poder aumentar o sistema mais tarde e não perder o regulador, tá ok? Então aqui eu fiz o sistema, as placas estão em série, as baterias automaticamente têm que estar em série. Então nós estamos usando aqui 6 baterias de 70 amperes, né? Está em 24 volts, 210 amperes. Esse 210 amperes representa 20% do uso da bateria, que vai ser 42 amperes em DC. Tá ok? Deu para entender aqui o esqueminha para ligar? Se eu ligo a placa em série, as baterias estão em série. O nosso sistema em 24 volts. Aqui no caso temos o regulador de voltagem e temos os inversores. Aqui no caso eu optei por 2 inversores de 400 watts, né? Eu não ponho um inversor de 1000 watts, porque se ele pifar, pifa tudo. Então eu divido essa carga em 2. Se tiver problema com o inversor, eu tenho outro aí para quebrar um galho aí até substituir, ok? A entrada tem que ser 24 volts DC. Gente, o inversor ele tem entrada 12 volts e tem entrada em 24 volts. Na hora de comprar, precisa ficar esperto, hein? Tem que ser entrada de 24 volts. E a saída 220 AC. A maior parte dos inversores, a saída é 110. Então, se seu esquema é 24 volts, a entrada tem que ser 24 e a saída 220. Preste atenção na hora de comprar o inversor, tá ok? Aqui eu tenho a saída em AC, total nosso vai dar 4,2 amperes, porque nós estamos em 24 volts. A 4,2 amperes em AC
multiplicando por 10, nós vamos ter os 42 amperes DC. Então vocês percebem que com 6 baterias nós estamos muito em cima daquilo que nós vamos ter que usar. Por isso tem que fazer esse cálculozinho aqui, ó, por sempre baterias a mais para a gente poder ter folga no circuito, tá ok? Aqui, um esqueminha aqui só para memorizar, né, para vocês. Se vocês consultarem lá o manual das placas, depende do fabricante, do tipo da placa, se o fabricante, ele varia de 8 a 9 amperes e varia a voltagem também. A maior parte é 8 amperes e 21 volts. Se a placa for 270 watts, que é a mais comum, 9 amperes, 30 volts. Então vocês veem que a voltagem, a capacidade de voltagem é maior e a amperagem é menor devido a essa regrinha de energia aqui, ok? Então, se vocês colocarem placa de 150 watts ou de 270 watts, vai depender muito do espaço que vocês têm no telhado, tá ok? Às vezes, colocando placa de 150 watts, você aproveita mais o espaço do que colocar com placa de 270. Aí, cada caso é um caso e cada um tem que medir lá o espaço que tem no telhado para ver qual que compensa mais, ok? Outra pergunta que sempre me fazem lá, e que cabos, que fio que eu uso? Então, gente, é facinho, a bitola, se vocês forem em qualquer loja de material elétrico, aí vocês vão encontrar essa tabelinha aqui. Mas eu pus uma aqui só para vocês terem uma base. Então, bitola 2,5, gente, 2,5 não é medindo o diâmetro do cabo, tá? Isso aqui é 2,5 milímetros quadrados. É como se vocês esparramassem o fio, abrissem ele e ele ficasse plano, tá? Então é 2,5 milímetros quadrados. Então o máximo que ele suporta, 20 amperes. Se for o bitola 4 milímetros, nós vamos ter 28 amperes máximo. Se a gente usar cabinho 6 milímetros, podemos usar até 36 amperes. Se usar o cabinho 10, nós vamos ter 50 amperes. E se usar o cabinho 16, podemos ir até 68 amperes. Então, gente, não adianta, eu vejo o filminho aí do pessoal, coloca aí ligando bateria, um cabo 00, aqueles baita cabão. Gente, não é porque vocês têm 400 amperes na bateria que vocês vão usar aqueles 400 amperes, vocês vão usar apenas 20% daquela capacidade. Então, o cabo é correspondente à amperagem que nós vamos usar para os inversores, mais nada, não é a carga total da bateria que vai indicar o fio que a gente vai usar, tá ok? Então, respondida aqui aquela pergunta sobre a bitola dos cabos, é quanto nós vamos usar da bateria. Então, se no nosso caso aqui, nós vamos usar 42 amperes DC, que cabinho nós vamos usar? O fio 6 está muito em cima, vamos usar o cabinho 10, 50 amperes, ok? Outra coisa, pergunta, bateria estacionária, como que eu regulo para o carregador da bateria, o regulador da bateria? Bateria estacionária é próxima à bateria normal, chumbo ácido, tá? Tanto a estacionária como a automotiva são placas mergulhadas em ácido sulfúrico e água destilada. Portanto, elas são baterias em banho líquido, não são nem gel e nem bateria selada, tá? Bateria selada não é igual a bateria estacionária. Bateria selada é composta de um outro produto, tá? Não usa o ácido sulfúrico e também não usa o gel. Então, bateria estacionária e bateria automotiva, o processo de carregamento é praticamente o mesmo. Então, vocês têm que ficar esperto aqui na equalização. Se vocês verem no manual da bateria, a equalização ela tem que acontecer entre 14,8 volts até 15,5. Esse 14,8 volts, o que é equalização? Significa que a bateria foi sendo carregada e ela chegou
quase no 100% de elétrons carregados nas placas de chumbo. Então, quando ela chegar em 14,8 ou no máximo 15,5, significa que a bateria está totalmente carregada, ok? O regulador de tensão, automaticamente, quando chega neste ponto, ele volta para o sistema de flutuação. Ele vai manter a bateria em 13,5 até 13,8. O regulador de voltagem faz isso automático, gente. É só selecionar o tipo de bateria correto, ele faz essa medição aqui automático, tá? Então, isso aqui que protege e dá vida útil para a bateria. Muita gente consome mais do que tem nas baterias e ela nunca chega nesse ponto de equalização. Aí começa aquele processo chamado de sulfatação. É quando a placa não tem a carga completa e os elétrons ficam tentando recarregar a bateria entre o próprio processo dentro da bateria. Cria um resíduo de sulfato em cima das placas de chumbo e isso daí vai tirando a vida útil da placa, ok? Chama-se sulfatação. Então, sempre de olho no regulador. Aqueles que têm display, dá para vocês acompanharem tranquilo isso daqui. Aqueles mais simples que não têm display, vocês têm que pôr um medidor por fora para vocês saberem até que hora que a bateria está funcionando, que tá, ok? Os inversores. Eu posso ligar a geladeira, ar-condicionado, não sei o quê? Gente, se vocês usarem qualquer tipo de motor elétrico, não serve o senoidal modificado. Vocês têm que colocar o inversor de onda senoidal pura. Qualquer motor elétrico, tá? Geladeira, ar-condicionado, tem essas geladeiras novas agora, não adianta, gente. Tem motor, ele depende dos 60 Hz para dar partida. Então tem que ser onda senoidal pura. Para usar lâmpada, televisão, computador, telefone sem fio, tudo que tem fonte interna, o senoidal modificado, ele serve. Senoidal modificado, ele tem um ripplezinho aqui na onda, vocês percebem que a onda senoidal pura é redondinha. O senoidal modificado, ele fica com os ripplezinhos na onda, ela não é perfeita. Isso daqui, se vocês ligarem um motor, ele vai ficar roncando, não consegue dar partida e vai destruir o motor. Se vocês quiserem fazer um teste, pega um ventilador, esses ventilador pequenininho aí, liga eles, vocês vão escutar um ronco no motor. Ele vai rodar, mas vai estar um ronco no meio desse motor. Isso faz com que aqueça as bobinas e ele não consegue a sincronização dos 60 Hz para fazer a velocidade. Esse motor vai rodar menos, vai esquentar mais e com o tempo é lógico que ele vai queimar. Então, sempre que tiver motor, onda senoidal pura. Se vocês ligarem uma furadeira, algum aparelho que tenha motor elétrico com escova, por exemplo, a furadeira tem aquelas carvãozinhas, escova no induzido. Então, ela até funciona nesse conversor aqui, tá? Nesse inversor, aliás. Então, se tiver escova no induzido, ele sincroniza mais fácil do que o motor por indução sem escova, tá ok, gente? Funciona. Só que sempre vai estar forçando alguma coisa, tá ok? Então, esse daqui é o nosso esqueminha principal. Aqueles que têm dúvida, quer copiar o esquema, é só parar o vídeo aí, ó. Vocês copiam, tá todos os cálculos, todas as formas para você calcular, as tabelinhas, né, as regras, o dimensionamento de bateria, de placa, de cabo. Então, disso tudo aqui, gente, eu estou tentando responder lá mais ou menos 100 perguntas que eu peguei em todos os vídeos lá do canal da Energia Solar, ok? E aí, pessoal, obrigado aí por ter acompanhado nossos vídeos. Agradeço aí as mais de 200 mil views lá no nosso projeto de energia solar. Continue compartilhando aí com os amigos. Vamos seguir em frente com a energia solar, que é o futuro da nossa energia, ok? Aqueles que pretendem trabalhar com energia solar,
é uma boa ideia agora fazer um cursinho de instalador, paralelo com outra profissão, mais para frente vai ser bem útil, ok? Agradeço a todos, um abração e até mais.